Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, gente, Lindy Abreu Lima pega o teu livro de matemática e vamos dar uma olhadinha aí na página 118. Lembra que na última aula a gente falou sobre proporcionalidade. E a gente vai ver um pouquinho aí sobre repartir em partes iguais e em partes desiguais. Na página 118 tem uma atividade que Fábio ajudou sua professora a arrumar 100 livros doados em uma estante. Os livros eles foram distribuídos em 5 prateleiras. Em uma dessas prateleiras foram colocados livros de fábulas e nas outras 4 prateleiras foram colocados livros de histórias infantis. Então, sabendo que em todas as prateleiras foram colocados a mesma quantidade de livros, responda: quantos livros doados são de histórias infantis? Ok, gente? Então é só você realmente fazer essa divisão, né? Lembra que ela está dando a quantidade de prateleiras, está dando a quantidade de livros e está dando a quantidade de... Olha só, que ele recebeu, tem que arrumar os 100 livros doados, né, na estante e vai dividir por 5 prateleiras. E uma dessas prateleiras foram colocadas fábulas e nas outras prateleiras foram colocados livros infantis, mas ele não diz o total. Ele só diz quantos livros doados são de histórias infantis e quantos livros são de fábulas. Aí você vai fazer essa divisão direitinho aí. E ele disse que não sobra, é uma divisão exata, ok, gente? Aí depois você vai marcar um X nas sentenças verdadeiras. Os livros de fábulas representam metade dos livros doados, 1/3 dos livros doados, 1/4 dos livros doados ou 1/5 dos livros doados, tá? Pela quantidade que você fez a divisão, você vai saber. Quando a gente fala em metade, já está dizendo metade, dividir ao meio, né? Se foi 100, a metade, 50. Não, tio, eu acho que foi menos. 1/3 é dividir em 3 pedaços, tá? Eu dividi o 100 por 3. Aí vai ser 1/3. 1/4 é dividir o 100 por 4, ok? 1/5 é eu dividir o 100 por 5. Se eu dividir o 100 por 5, vai dar 20, tá certo? Se eu dividir o 100 pela metade, vai dar 50. Então, vai dar uma olhadinha aí e me responde direitinho, que eu quero ver. Para isso é necessário você fazer o quê? Essa divisão. E aí a gente tem como saber até de forma bem fácil. Por quê? Porque ele já está dizendo que somente uma dessas prateleiras foram colocados livros de fábulas. E o restante só livros infantis, né? Então, e ela está dizendo que são 5 prateleiras. Então, se a divisão foi exata, já está assim na cara, né, gente? Vamos para outra atividadezinha. Olha aí, ele colocando o livro nas prateleiras, que vocês estão vendo aí. Na letra C, D, né, a letra C foi para você marcar um X, se foi 1/5, se foi 1/4. Na letra D, comparando a quantidade de livros de fábulas e de histórias infantis, podemos dizer que os livros de fábulas, eles correspondem a 1/4 dos livros de histórias infantis. Os livros de fábulas, eles correspondem a 1/3, ou correspondem a metade, ou correspondem a 1/5. Só para a gente ter ideia, se são 5 prateleiras e uma só foi desse livros doados, né? Uma prateleira só já encheu, como diz o anunciado aqui. Em uma dessas prateleiras foram colocadas fábulas e as outras 4 livros infantis. Pelo resultado a gente já sabe, né? Se foi a 4ª parte, se foi a metade, se foi 1/3. Então responde que eu quero ver aí vocês fazendo. No segundo, Zélia e seu pai, eles fizeram um bolo, tá bom? De laranja. Depois de pronto, eles dividiram essas 2 partes de mesmo tamanho, dividir pela metade. Eu vou passar um videozinho aí para vocês verem essa coisa de divisão de 1/3, de 1/5, de 1/4, para poder vocês se situarem melhor. Até porque eu quero ver não só a resposta, mas os cálculos, tá bom? Uma dessas partes eles dividiram em 16 pedaços iguais e a outra metade eles dividiram em
4 pedaços iguais. Então, represente na malha quadriculada a seguir como o bolo de Zélia ficou após dividido de tamanho, tá bom? Então, olha, tá mostrando aí, ó, Zélia fazendo com o pai o bolo. E só pra gente relembrar que depois de pronto, eles dividiram em 2 partes. O bolo tá um retângulo, tá, gente? Ele não tá redondo. Vamos fazer assim, porque na malha quadriculada vai ser mais fácil. A gente vai usar essa malha quadriculada aqui. Eu não vou encostar muito, porque o meu já está dividido, eu quero ver vocês. Então, para facilitar, eu já vou dando a dica, né? Depois dele pronto, divide em 2 partes iguais. Já divide em 2 partes iguais. Pá, deixa a outra metade lá e uma metade lá. Aí, o que eu vou fazer? Em uma dessas partes, ele vai dividir em 16 pedaços pequenininhos. Uma parte, 16 pedaços. E a outra eu tô inteirinha lá. Iguais. E a outra metade eu vou dividir em 4 pedaços iguais. Vai ser 4 pedaços grandes. Não é difícil não, tá, gente? Peguei lá o retângulo, dividi no meio. Uma parte eu dividi, ó, 16 bem pequenininho, não sobrou nada. E na outra parte eu vou dividir, ó, também. Fazer lá uma cruz e aí eu já dividi bem direitinho. Só você seguir o passo a passo como tá no enunciado. E eu quero ver vocês fazendo isso na malha quadriculada, tá? Não vai precisar usar a malha quadriculada toda, não. É só como tá mostrando aqui no meio, só um pedaço, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Cada um dos 4 pedaços iguais que eles obtiveram a partir de uma metade corresponde a... Aí, olha só a pergunta na letra C. Cada uma das 4 pedaços iguais que eles obtiveram a partir de uma metade corresponde a 8ª parte do bolo inteiro, 4ª parte do bolo inteiro, metade do bolo inteiro. Então, não teve a metade do bolo que ele dividiu em 4, ele quer saber justamente, é a 8ª parte do bolo inteiro, é a 4ª parte ou é a metade? Metade a gente sabe que não é, né? Que eu já dividi ele no meio. 4ª parte a gente também sabe que não é, porque eu já dividi várias vezes. Então, já tô dando a dica pra vocês. Mas eu vou mandar outro vídeo pra vocês mostrando passo a passo de como fica a 8ª parte, a metade, tá certo? É possível repartir um dos 4 pedaços iguais para obter um pedaço como o dos 16 pedaços menores? Explique. Então, eu creio que dá para dividir sim, porque a metade você dividiu em 16 partes, a outra metade também dá para dividir, né? Não são partes iguais, não sobra. É uma divisão exata. Porque você vai dividir um dos pedaços iguais em 4 partes iguais. Se todo o bolo fosse dividido em pedaços iguais aos menores, quantos pedaços de bolo seriam obtidos? Então, se um lado deu 16, o outro lado também tem que dar 16. Juntando tudo dá quanto? Dá mais de 30, não é isso? E é isso que eu quero que vocês respondam. Pra gente terminar, para não ficar muita coisa, porque a gente ainda vai dar possibilidades, mas vai ser na próxima aula, eu vou para a página 120, tá? E tem uma malha quadriculada aí para vocês responderem também, tá bom? Na página 120. A gente começou na página 118, aí 119, e agora a gente vai para a página 120, que tem que Jurandir, ele pretende construir uma casa, ocupando metade de um terreno, tá? Em 1/3 dessa casa, olha só, ele já fez a divisão, né? Ele construiu a lavanderia e a garagem. No outro restante do terreno, ele fará um pomar. Então, olha só, Jurandir, ele fez o quê? Ele pretendia construir uma casa, ele tem um terreno lá inteirinho, ocupando a metade do terreno, tá? Ele não vai fazer o terreno todo da casa, não, só vai ocupar a metade. Então, a casa, ele fez a metade do terreno, dividiu, tem um terreno inteiro. Na outra parte lá, ele dividiu e tem o quê? Fez a lavanderia junto com a garagem e o outro pedacinho ele fez o pomar. Represente na malha quadriculada a seguir essa divisão. Aí vocês vão fazer como tá no meu aqui também. Quero ver vocês fazendo o de vocês. Na letra B, marque o X nas alternativas corretas. Podemos dizer que a parte destinada ao pomar equivale à metade da parte ocupada da casa? Não, né, gente? Porque a metade, a casa já foi dividida, o terreno já foi a metade. Aí já vem a metade para a lavanderia e o pomar, então já não é metade, né? A metade da parte ocupada pela lavanderia e a garagem.
a 1/3 da parte ocupada pela casa. Olha, vai ter mais de uma resposta aí, viu? A 1/3 da parte ocupada pela lavanderia e a garagem, a 1/5 de todo o terreno. 1/5 não, né? Porque aí só foram divididos em 3, né? A 1/6 de todo o terreno. Então, vai lá e me responda. Escreva uma situação em que determinada quantidade foi dividida em 2 partes desiguais. Uma dessas partes deve corresponder a 1/5 do total. Então, pode fazer como se fosse um chocolate. Você pega, escreve aí, mostra aí a ilustração, né? Determinada quantidade foi dividida em 2 partes desiguais. Aí dividiu, digamos, se for 2 para um, 3 para outro, né? Uma dessas partes deve corresponder a 1/5 do total. Então, responde aí para mim, não tá difícil. Vou enviar outro vídeo repetindo passo a passo como a gente faz essa divisão de partes iguais, partes diferentes, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, pra gente ter uma ideia bem facilzinho referente a isso, tá bom? Beijinho pra vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus e não esqueçam de responder as atividades da página 120, 119 e 118.